Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos lá em cima construir um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. E assim foi feito. Eles construíram esse lugar para ele. Então, sempre quando ele passava por ali, ele ficava ali, naquele quarto que a sunamita pediu para ser construído para ele. E aí, um dia, quando Eliseu chegou, ele subiu para o quarto, ele se deitou e mandou, ele tinha um servo chamado Geazi, ele mandou ele chamar a sunamita. E aí ele pergunta para ela, ele faz a segunda pergunta para ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei, ao comandante do exército? E ela responde: estou bem entre a minha própria gente. Ela não disse nada sobre nenhum desejo que ela tinha, que ela quisesse que Eliseu ajudasse ela, né? Estava tudo bem. Só que acredito eu que Eliseu já estava no coração dele, né? Abençoar também aquela mulher, ele queria retribuir aquele bem que ela tinha feito por ele. E aí mais tarde ele chama Geazi e pergunta: o que se pode fazer por ela? Geazi responde: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi chamou e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Lembrando que lá atrás ela fala que não tem nenhum pedido, não tem nenhum desejo, que está tudo bem. Lá, vivendo a vida dela lá entre o povo dela. E aí acontece, né? Ela fica grávida e ela dá à luz um filho e acredito que fica muito feliz, né? Um filho é bênção nas nossas vidas, traz tantas alegrias, né? E eu pergunto para todas as pessoas, né? Todas as mães, que a gente não consegue viver sem os nossos filhos mais, né? Antes a gente tinha uma vida, depois que eles nasceram a gente se completou, né? E aí o menino cresceu e um certo dia foi encontrar seu pai, que estava nos celeiros. E de repente ele começou a clamar o pai, gritando: ai, ai, a minha cabeça. O pai logo de imediato chama um servo e pede para levá-lo à mãe. E o servo levou a sua mãe, a sunamita, e o menino ficou no colo dela até ao meio-dia e morreu. Pensa você o desespero, né? Eu acredito que nesse momento, na cabeça da sunamita, passa tanta coisa. Fala, meu Deus, eu estava aqui tão feliz com meu filho, o filho que eu não pedi, né? E agora meu filho está morto. Mas só que imediatamente ela lembra de Eliseu. E aí ela coloca a criança lá no quarto, na cama, em cima da cama de Eliseu, sai e fecha a porta. Chama o marido e pede para ele um servo e uma jumenta para ir atrás, né, e falar com o homem de Deus. O marido ainda questiona, né, e eles tinham um momento que eles cultuavam e tudo mais, e não era aquele momento ainda. Então ela apenas responde para ele: não se preocupe. E aí ela vai com o servo, onde está Eliseu. E Eliseu, naquele momento, ele se encontrava ali no Monte Carmelo.
Sunem localizava a 10 a 11 quilômetros do sudeste de Nazaré, e o Monte Carmelo ficava ao norte de Israel. E era um lugar de montanhas, de montes, né? Ali com a vista para o mar Mediterrâneo. A uma distância de onde ela estava, da casa dela, até onde Eliseu estava, que era no Monte Carmelo, mais ou menos uma distância de 25 a 32 quilômetros. Aproximadamente, pelo que a palavra está dizendo, que ela foi de jumenta, não consegue percorrer uma distância rápida, né? A gente conhece o animal, a gente sabe que ele não anda tão rápido assim. Então, aproximadamente, ela gastou 2h10, 2h30, por aí, para chegar lá, para falar com ele. E aí, somando, quando ela encontra com ele, para ela voltar, daria também mais umas 2h30, por aí. Então, vamos colocar umas 5 horas, certo? A palavra de Deus, ela fala bem que ele morreu. A palavra de Deus não falou que ele ficou desacordado ou que ele desmaiou. Não, ele morreu. Então, nós precisamos, quando alguém está, né, em parada cardiorrespiratória, de iniciar manobras de ressuscitação imediatamente. Nós temos de 4 a 10 minutos. É um tempo precioso. Se a gente não fizer nada dentro desse tempo, a gente já começa a ter sequelas neurológicas, certo? Aí você imagina, ele ficou morto aproximadamente umas 5 horas, né? Então, aos nossos olhos humanos, não tem como essa criança voltar a viver, certo? Então, vamos lá. Ela vai, né, ao encontro dele, e aí quando o servo de Eliseu avista, que é o servo Geazi, ele olha a sunamita. Aí Eliseu fala para ele, corra ao encontro e pergunte, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. E ela continuou que ela queria encontrar Eliseu. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Ou seja, mesmo Eliseu sendo, né, um profeta do Senhor, o Senhor não tinha contado, né? O Senhor não tinha testificado no espírito de Eliseu o que estava acontecendo. Mas ele tinha um olhar tão aguçado, né, da presença de Deus, das maravilhas de Deus, que ele já faz algumas perguntas específicas. Pergunta para ela, vai tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com o seu filho? E disse a mulher, ela não responde o que aconteceu, ela vai questionar. Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? E lá no versículo, ó, no versículo 15, no versículo 16, ela fala para ele, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E aqui ela questiona com ele, acaso eu te pedi filhos, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças. Imagina você, a sunamita no caminho, que ela estava indo falar com Eliseu, se passava na cabeça dela, né? Aquele filho tinha ofertado a ela momentos tão bons, tão maravilhosos, e aí a primeira pergunta que ela fala, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças. Então Eliseu disse, pede para Geazi ir primeiro, na frente, né? Acredito eu que ele iria mais rápido,
E aí ele pede para ele, quando chegasse lá, ele pede para ele levar o cajado dele, o cajado de Eliseu, e colocar sobre o rosto do menino. E assim foi feito. Eliseu foi, colocou sobre o menino, mas não aconteceu nada. Ele volta e conta para Eliseu que nada aconteceu, né? Que o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido sobre a cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. Ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Que lindo, né? Só o Senhor para fazer maravilhas e milagres. E aí a gente relembra o nosso tema. Não decrete morte onde Deus decretou a vida. Esse tema é muito forte porque nesse momento da vida de Sunamita, ela poderia simplesmente, nossa, meu filho morreu. E aí ela chamar o marido, preparar ali um funeral e um enterro, e é isso mesmo. Depois, em algum momento que ela encontrasse com Eliseu, ela poderia falar com ele, né? Só que não, ela não decretou a morte onde ela viu. Às vezes os nossos olhos, ele está contemplando, ele está vendo o que aconteceu. Não tem mais jeito, né? A morte é o final de tudo. Não tem mais o que fazer. E aí ela não acreditou nisso, né? Ela foi ao encontro dele. O mesmo Deus que usou Eliseu para fazer um milagre, que ela não esperava aquele filho, ela acreditou que pudesse trazê-lo à vida novamente. E aí, esse texto, ele traz algumas lições para nós, certo? Quando a gente fala da Sunamita, a Bíblia fala que no primeiro versículo que a gente leu, que ela era uma mulher rica. Então, todo o dinheiro que ela tinha não tinha lhe dado o privilégio de ter um filho. Algo que o Senhor estava manifestando na vida dela, né, que ela conseguiu reconhecer que Eliseu era um homem de Deus. Quando ela ouviu as palavras dele, ela conseguiu ver Deus através da vida dele. Ela foi uma mulher que tinha uma hospitalidade, uma cortesia imensa, né, de trazer aqueles homens para oferecer a comida, oferecer um quarto para eles ficar, né, dando algo a alguém necessitado. A sua bondade não foi esquecida pelo Criador do universo. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente só está existindo, né? Aqui, trabalhando, indo, voltando. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. Então, assim, eu vejo Deus como um Deus de detalhes. Deus, Ele vê cada palavra que você fala. A palavra de Deus fala que, ainda que uma palavra não saiu à boca, o Senhor já conhece, o Senhor já sabe o que a gente vai falar. E quando a gente faz um ato de bondade para as pessoas, o Senhor está vendo, né? E aquele ato de bondade da Sunamita, ele foi recompensado por Deus, pela generosidade dela. Pela fé inabalável, né, que esse texto nos conta, a determinação de buscar a restauração do filho. Quantas mães, né, hoje estão orando e buscando a restauração da sua família, quantos pais, né, também oram pela restauração das suas famílias. E muitas vezes
acaba desacreditando, né? As lutas são tão intensas que começa a desacreditar, a querer mesmo preparar um ponto final para aquela situação. Mas esse texto hoje vem nos trazer uma esperança maior, né? Através do exemplo da sunamita, traz para nós um exemplo de fé inabalável, que ela não colocou um ponto final. Ela não decretou a morte onde Deus tinha decretado a vida. Então, que nessa manhã, através dessa palavra, o Senhor venha ativar dentro de nós a nossa fé. Que o Senhor venha ativar dentro do meu coração, do seu coração, a confiança em Deus diante da dor. Não é fácil você, diante da dor, diante das tribulações, dos problemas que nos envolvem, a gente ter uma fé inabalável, uma confiança em Deus sobrenatural, mas que o Senhor venha ativar essa confiança em nós, no meu coração, no seu coração, no coração da sua família. E a sunamita é um exemplo de força feminina, né? Nós estamos aqui falando para mulheres e para homens, mas o exemplo dela, né, deixa marcado na história um exemplo de força feminina e de uma fé ativa. Sabe o que eu vejo assim, nela, além do que eu estou falando? Um respeito muito grande do marido dela, né? Porque assim, ela estava ali sendo um ajudador do seu marido, e quando ela pede para o marido dela fazer um quarto para Eliseu ali, para Eliseu ficar, o Senhor também já tinha testificado no coração do marido dela, senão ele não teria, né, aceitado isso nunca. E quando ela pede para ele que ela quer ir ao encontro, né, de Eliseu, e ela fala, não, pode deixar nela, como se ela estivesse falando assim, não, pode confiar em mim, tá tudo certo, eu vou lá, mas eu volto já já. Então, se ele confia nela de uma forma extraordinária também, né? Então, ela passa um exemplo de força feminina e de uma fé ativa que atrai o poder de Deus para situações impossíveis. Mas também nós falamos um pouquinho sobre Eliseu. Eliseu, ele se dispôs a andar, né, pelo Espírito. E ele é disposto a servir ao Senhor em primeiro lugar. E tratar com amor os que erram e vivem de acordo com o que fala a palavra de Deus. E aí tem algumas lições que esse texto deixa para nós. Eu coloquei 3 aqui. Mas não tem só 3, não. Tem várias lições, né? Mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é visita ou morada? Faço essa pergunta para você. O Espírito Santo, para você, ele é uma visita ou ele é uma morada? Ela fez uma morada para Eliseu. Não queria a presença de vez em quando, mas sempre. E o Espírito Santo, em 1 Coríntios 6,19, fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, nós precisamos fazer uma morada para o Espírito Santo de Deus. O segundo fala sobre conhecer, conviver e confiar. Primeiro, ela conheceu Eliseu, certo? Ela viu ele por ali, começou a entender quem ele era, então ela conheceu primeiro Eliseu. Depois, ela conviveu com ele. Eles comeram juntos, ele comeu na casa dela, da comida dela, e só depois ela confiou. E que isso nos ensina a não confiar em todo mundo. Nós precisamos primeiro conhecer, aí nós vamos conviver, e depois, conhecendo e convivendo, nós podemos confiar. Então, fica uma dica aí para a gente ter cuidado também nos nossos relacionamentos, que não é todo mundo, né, que
que a gente começa a conviver, que vai trazer bênçãos para as nossas vidas. Tem gente que quer trazer só destruição. Então, muita atenção sobre isso, certo? E mais importante é saber se as palavras de quem a gente está conhecendo batem com a prática. Então, quer conhecer uma pessoa, observa ela. Né? Não, muitas vezes as pessoas começam a falar demais e aquela fala da pessoa não condiz com aquilo que ela vive, certo? Então, uma dica aí para a gente estar sempre atento a isso. A terceira é o quarto é pequeno, mas dentro tem alguém que Deus usa. Não tinha luxo ali onde Eliseu ficava. Acredito que ele usava muito aquele quarto que a sunamita ofertou para ele naquele momento, como um momento de oração, né? Um momento de oração, um momento de entrega ao Senhor, um momento também de descanso, porque ele andava muito, Deus usava ele para fazer vários milagres. Então, um momento de descanso, mas também um momento de reflexão, um momento de oração ali. Então, trazendo para os nossos dias atuais, nós podemos trazer como um lugar secreto o nosso quarto, o nosso lugar de devocional, o nosso lugar de que o Senhor vem, né, quando nós chamamos a Ele. Talvez o seu lugar secreto seja o momento que você está dirigindo, quando você está sozinho. Talvez o seu momento secreto é quando você está lá no banheiro, tomando banho, você está se entregando ao Senhor ali. A palavra menciona em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, ele está pedindo para nós tirar um tempo para o Senhor, né? O nosso lugar secreto, que a gente fala ali para o Senhor, algo que nós precisamos falar somente para Ele, né? Ali em um meio congregacional, que é a nossa igreja, a gente está ali no meio, louvando o Senhor em conjunto, né? Todos reunidos em um só propósito, em uma só adoração, nossos corações alinhados para adorar o Senhor. E aí, ali no nosso quarto, a gente pode ter um momento maior ainda de entrega ao Senhor. E a palavra do Senhor fala também que os olhos do Senhor não estão fechados para não ver, os ouvidos do Senhor não estão tampados, que Ele não possa ouvir. Então, tenha esse quarto, tenha esse lugar, tenha esse carro, tenha esse lugar que você possa mergulhar mesmo e falar em secreto com o Senhor. Amém? Então, relembrando aqui nossa frase e o nosso tema, não decrete morte, onde Deus decretou a vida. Pense nisso hoje. Lembra aí dos lugares, tá, na sua vida que você ainda precisa decretar a vida. Você pode trazer à existência algo que você precisa. Nas suas palavras, profetiza. Você pode orar e dizer ao Senhor, Deus, eu preciso disso. Muitas vezes a gente não fala para o Senhor, né? Aquilo que a gente está precisando, aquilo que a nossa alma está ansiando, mas a gente pode mudar isso. Decretar, falar, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho. Então a gente precisa decretar no mundo mesmo, no mundo espiritual, aquilo que a gente precisa diante de Deus. Então, decrete vida. Não decrete morte, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, continue lutando pelo seu chamado, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelas suas causas, e não decrete o fim. A última palavra vem de Deus. Não enterre aquilo que
parece estar perdido, Deus tem poder de renovar suas forças nessa hora. Amém? Então, a nossa fé ativa, atrai o poder de Deus para situações impossíveis. O filho morreu, mas ela não preparou o funeral, o enterro. Foi em busca do profeta. Não prepare o funeral. Não prepare o enterro. Vá em busca da esperança, que a nossa esperança é Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, profetizando que a fé do Senhor vai ser ativa na sua vida nesta manhã. Amém? Vamos orar para encerrar. Onde você estiver, se você puder orar comigo. Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor traz palavras de fé, de esperança aos nossos corações. Obrigada pelo Senhor ter usado essa situação para aumentar a nossa fé. Eu peço ao Senhor nesse amanhecer que cada pessoa, Jesus, que esteja passando em um momento difícil, que muitas vezes está perdendo as forças, está perdendo as esperanças naquilo que aos olhos humanos parece impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Eu peço ao Senhor que ative no coração das pessoas que vão ouvir essa mensagem a fé inabalável. Que elas venham, Jesus, declarar no mundo espiritual, na mente, no coração, palavras de fé e palavras de esperança. Eu decreto e declaro agora, em nome de Jesus, que a fé seja ativa. Em nome de Jesus, que a morte não seja decretada onde Deus, o Senhor, já decretou a vida. Então, eu ministro vida e esperança e fé sobre a vida dos meus irmãos agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você tenha um dia de vitórias, de bênçãos, e não se esqueça, ainda existe vida, e vida com abundância no nosso Senhor. Amém? Um beijo para vocês e até mais.